Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver circuitinho do Raimundo, transistor como chave. Recordar é aprender. Então vamos recordar a polarização do transistor como chave nesse exercício do Raimundo. Esse Raimundo. Vamos lá? O desafio é: dimensione RB e RC no circuito da figura. Estando a chave na posição 1, satura o transistor acendendo o LED. E na posição 2, corta o transistor apagando o LED. Dados do transistor: beta igual a 10, VBE igual a 0,7 volts, VCE na saturação igual a 0,3 volts. Dados do LED: tensão no LED igual a 1,7 volts, corrente no LED 20 mA. Dados do projeto: PCC igual a 12 volts. Então, tente você primeiro, depois olhe a solução. Vamos à solução? Esse é um projeto típico de saturação do transistor. Hoje em dia, é a aplicação mais comum do transistor, trabalhando como chave. O objetivo é determinar a resistência de base, RB, e a resistência de coletor, RC. O professor Bairro recomenda colocar os dados no diagrama. Primeiro, a tensão da fonte, fundamental, 12 volts. Vou analisar somente na condição de saturação. É nessa condição que as resistências são determinadas. Nessa condição, a tensão VBE é 0,7 volts. A corrente de coletor é de 20 mA. A tensão VCE na saturação é 0,3 volts. Tensão típica para um transistor operando como chave. A tensão no diodo LED, quando estiver aceso, é de 1,7 volts. Tensão típica de um LED vermelho. Pronto, temos todos os dados. Primeiro vou calcular a resistência de coletor. Para calcular essa resistência, está faltando somente a tensão sobre ela. Como calcular a tensão sobre a resistência de coletor? Você sabe como fazer? Isso mesmo, usando a lei das malhas simplificada na malha do coletor, desenhada na figura. A tensão gerada é gasta na malha. Só está faltando a tensão na resistência de coletor. Então fica fácil. Tensão gerada é 12 volts, menos a tensão VCE gasta no transistor, que é 0,3 volts, menos a tensão de 1,7 volts gasta no LED. Sobrou quanto para a tensão na resistência de coletor? Isso mesmo, 10 volts. Essa é a tensão na resistência de coletor. Vou colocar no diagrama. Agora fica fácil calcular a resistência de coletor. A resistência é igual a 10 volts da tensão na resistência sobre 20 mA, que é a corrente de coletor. Isso dá 0,5 kΩ ou 500 Ω. Pronto, esse é o valor da resistência de coletor. Vou colocar no diagrama. Agora vamos calcular a resistência de base. Vou começar calculando a corrente de base. Você sabe como fazer? Isso mesmo, usando as características básicas do transistor. A corrente de base é igual à corrente de coletor dividido pelo beta. Simples assim. A corrente de coletor é conhecida e está lá no diagrama. 20 mA. O beta é um dos dados do exercício. O beta é 10. Considerar o beta igual a 10 é um truque muito usado para colocar o transistor na saturação. Essa técnica é chamada de saturação forte, pois o beta da maioria dos transistores é bem maior do que 10. A corrente de base é igual a 2 mA, menor do que a corrente de coletor. Vou colocar no diagrama. Agora falta calcular a tensão sobre a resistência de base. Como fazer? Isso mesmo, usando a lei das malhas simplificada. Agora na malha de entrada, essa marcada na figura. Nessa malha só está faltando a tensão na resistência de base. Vou determinar então. Está sendo gerado 12 volts na fonte. Está sendo consumido 0,7 volts na tensão base emissor do transistor. Sobrou quanto para a resistência de base? A tensão na resistência de base é igual a 11,3 volts. Simples assim. Vou colocar no diagrama. A resistência de base é igual à tensão 11,3 volts, calculada há pouco, sobre a corrente de base, 2 mA. Está lá no diagrama. Isso é igual a 5,65 kΩ. Lei de Ohm simples. Vou colocar no diagrama. Pronto! Essa é a solução do exercício. Esse é um circuito polarizado para o transistor trabalhar como chave. Ou está cortado e o LED está apagado, ou está conduzindo e o LED está aceso. Você viu nesse tutorial uma revisão da polarização do transistor como chave, usando a técnica da saturação forte, considerando beta igual a 10, uma técnica que funciona muito bem na prática. Revisar é aprender, e os circuitos do Raimundo têm ajudado muito. Aguarde para breve mais exercícios desse tipo. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal.
E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!